Por que ateus buscam tanto a Bíblia e continuam negando a Deus? Por que médico fuma? Muitos médicos que fumam. Então, é difícil entender, né? Quando a pessoa tem, parece que de alguma maneira aquele conhecimento não a alcança. Assim, a fé, se ela não for racional, ela não é fé, é fideísmo. Então, a fé não é incompatível com a dúvida. O tipo de dúvida que ofende a Deus não é a dúvida honesta e sincera que todos nós temos enquanto seres humanos, os humanos pensantes. A dúvida que ofende a Deus é a dúvida insistente em face à evidência dada. Essa questão da arqueologia eu acho muito interessante também, porque você mesmo faz algumas pesquisas e mostra até, de uma forma até mostrando para os cristãos, né, brasileiros, no mundo como um todo, que hoje em dia é uma coisa que até, quando você fala, alguns cristãos, é uma coisa até para se sentir um pouco incomodado no sentido de... Cara, você fala que ateus, por exemplo, e agnósticos, às vezes sabem muito mais de Bíblia... do que os próprios cristãos, assim. Não, isso está documentado em pesquisa. Como é que você enxerga isso? As pessoas, então, elas estão buscando mais uma... Ou as pessoas esqueceram, assim, da fé? Por que o ateu sabe mais? Por que o agnóstico sabe mais? Será que é para defender, então, o posicionamento dele? Por isso que ele estuda? Entendi. Olha, responder de maneira genérica é complicado. Sim. Porque o ser humano não foi feito em série, como um automóvel. Se você tem um automóvel qualquer da marca Volkswagen e ele começa a dar um problema ali, você leva no mecânico. Se o camarada for bom, ele fala assim, olha, ele tá com um problema assim. Por que ele sabe? Foram feitos em série. Às vezes o defeito de um vai ser o defeito de todo mundo. Aí eles chamam o recall para poder corrigir. Ser humano não foi feito assim. Mesmo que tenhamos patologias, traumas similares, nós ainda somos únicos. Aliás, há coisas que só você tem no universo e ninguém mais. A íris do seu olho, a digital do seu dedo, o seu DNA e a sua personalidade. Esse é seu. Ninguém, você pode ter um irmão gêmeo, você pode ser até uma questão de clonagem. É outro indivíduo, é outro ser. Então, como não fomos feitos assim, em série, é difícil falar de maneira geral. Mas eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Por que ateus buscam tanto a Bíblia e continuam negando a Deus? Por que médico fuma? Por que médico fuma? Por que um médico, um especializado em pneumologia, né, fuma? Tem muitos médicos que fumam. Então, é difícil entender, né? Quando a pessoa tem, parece que de alguma maneira aquele conhecimento não a alcança. Ao mesmo tempo que eu falo, parece que o conhecimento não alcança por alguma razão, eu não falo isso num tom acusatório do ateu. Eu faço num tom reflexivo a mim mesmo. O que eu, Rodrigo, cristão, estou fazendo que possa facilitar ou prejudicar ou dificultar o entendimento do ateu a respeito do Deus que eu acredito, né? Excelente. Então eu tenho que fazer sempre essa pergunta. Então, aliás, o seu livro, Ceticismo da Fé, primeiro, muito me surpreendeu, porque eu olhei e falei, pô, vai ser um puta livro chato, com a linguagem técnica. E não é um bate-papo como este aqui. Embora ele tenha muitos fundamentos, aliás, inúmeras pesquisas, você cita, dezenas, talvez até centenas de outros autores e numa linguagem palatável, acessível. Eu achei sensacional. Obrigado. Você abre esse diálogo. Tanto é que eu achei... Vamos começar pelo título, né? Os ceticismos da fé já parece um paradoxo. E você já abre falando que este livro é fundamentalmente aqueles que não são crentes, que ele está aberto para aquele diálogo. E incentiva aqueles que creem em Jesus que questionem, que levantem questionamentos, que façam perguntas. E aí a minha pergunta é: questionamento, então, não é incompatível com fé. Não são coisas incompatíveis. Definitivamente não. Na verdade, até esse título, ele saiu o seguinte. Eu tive o privilégio de dar 3 entrevistas ao Jô Soares. Eu fui uma vez lá e me convidaram. Na época, era o grande talk show na época, não tinha podcast na época, então era o Jô Soares. Era maravilhoso. Aí eu fui, fiquei, tudo bem, deu certo. Depois chamaram de novo. Você lembra o ano? Foi bem antes da internet, é difícil. Porque não tinha nem YouTube, não tinha nada disso, eu não lembro. Teria que eu checar. Sim. Aí eu sei que eu dei uma entrevista 1 ano depois
a Rede Globo chamou de novo para uma segunda entrevista e deram 2 blocos. Eu já me surpreendi, porque diziam que na época as pessoas até pagavam para ir ao Jô Soares. Quem queria lançar um livro, pagava, ficava na fila. Depois de mais um ano, chamaram de novo e foi convite do Jô Soares e deu mais 2 blocos. Olha, então foram 3 entrevistas. Sim, que eram 3 blocos, 2. Ali eu percebi uma coisa, e aí eu vou responder a sua pergunta. Que a moral não era minha, porque eu não era ator, não era artista, não era nada, né? E em segundo lugar, eu aprendi que é o tema de Jesus que atrai, o tema de Deus ainda atrai. E aí no final dessa terceira entrevista, já estava sendo nos momentos finais, e tempo de televisão é cronometrado. O Jô Soares falou alguma coisa, Rodrigo, tal. Aí eu falei isso, Jô, às vezes a gente tem que questionar sim, porque a fé é racional. Quando eu falei que a fé era racional, ele falou assim... Oi? Essa aí é a maior antifrase que eu já vi aqui nesse programa, Rodrigo. Agora... E eu falei com ele, não, a fé tem que ser racional e questionadora. De mais um bloco pra explicar isso, né? Não tinha assim um bloco. Sim. Eu tinha poucos segundos, eu falei assim, a fé, se ela não for racional, ela não é fé, é fideísmo. Exato. Aí ele brincou, você é o cara, e terminou o programa assim. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, as pessoas pensam que a fé é irracional, é emocional, emotiva, e ela não pode ter questionamento. E ela Por é isso o título, assim, aquela coisa o emocional. ceticismo da fé, começou lá. Ou você acredita ou não acredita? Ou você acredita ou não acredita. E não é bem assim. Na Bíblia, se nós olharmos, a Bíblia não coloca fé e dúvidas como incompatíveis. Vou dar exemplo. O pai da fé na Bíblia, para quem está acostumado a ler o texto, é Abraão. A Bíblia, Abraão tem o título de o pai da fé. Só que a primeira vez que Abraão abre a boca para falar qualquer coisa na Bíblia, em Gênesis capítulo 15, é para expor uma dúvida. Como que eu vou ser pai de uma grande nação? Ele duvidou. Várias passagens da Bíblia, Deus até incentiva a dúvida saudável. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Façam prova de mim. Provai e veja que eu sou Deus. Vamos arrazoar, diz Isaías. Isaías usando a voz de Deus, né? Arrazoemos, vamos sentar, vamos colocar a cabeça para funcionar. Jesus terminou a missão dele no Calvário fazendo uma pergunta. Deus meu, por que me desamparaste? E eu não achei que Jesus só estava ali fazendo um teatro. Ele estava realmente com uma angústia, uma pergunta honesta. Então, a fé não é incompatível com a dúvida. O tipo de dúvida que ofende a Deus não é a dúvida honesta e sincera que todos nós temos enquanto seres humanos, os humanos pensantes. A dúvida que ofende a Deus é a dúvida insistente em face à evidência dada. Entendi. Entendeu? A dúvida insistente em face à evidência dada. Então, você não me conhece, eu estou chegando a primeira vez. Você vai me pedir minha credencial. Agora, você já me conhece, eu sou seu médico, eu já operei sua família, conhece todo mundo e tudo. Você coloca em dúvida o meu trabalho e você já está me ofendendo. É como a galera, por exemplo, que duvida da existência de Cristo, né? Que já está amplamente documentado. Você tem um trabalho de arqueólogo, você está montando um museu para mostrar ali provas, né, cabais de tempos, né, passados e tal. E aí tem uma galera que acha que ainda é um livro de ficção, de que foram, sei lá, que qualquer pessoa poderia escrever, que o cara não existiu, né? O filho do homem não existiu. Isso é inventário, isso é igual, sei lá, qualquer história. É um Hamlet, né, melhorado, sei lá. É um pouco nessa pegada? Um pouco nisso, mas eu acho que ainda é um pouco mais profundo, porque ainda está no campo intelectual aí. Vamos falar da religião. Já que o nosso bate-papo aqui é fé e religiosidade, vamos falar também da religiosidade. Como povo de Deus, Deus já deixou provas indeléveis de que o livro, eu vou falar dentro do nicho cristão, sim, que é lógico que religiosidade vai ao budista, o muçulmano, mas eu estou aqui falando dentro do nicho cristão, que é o que eu posso me sentir membro, não representante, mas membro. Dentro do nicho cristão já está claro que a Bíblia é o livro sagrado de Deus, e a Bíblia colocou as normas de Deus ali. E nós estamos vendo hoje muitos cristãos que, apesar das evidências bíblicas, estão querendo seguir uma coisa sua. Criar sua religião e chamar de cristianismo. Chamar de cristianismo, exatamente. Meu corpo, minhas regras. Sim.
Sendo que não é isso que a Bíblia diz. Isso é uma teimosia, é uma dúvida que não é uma dúvida honesta. Não é aquela dúvida assim... Lara, sinceramente, eu estou com dúvida. O que você falou não ficou claro para mim. Não, você já falou, já ficou claro e eu continuo duvidando. Eu continuo fazendo do meu jeito. Mas é mais cômodo fazer do meu jeito. É o cristão pelo direito de abortar. Exatamente. Esse tipo de incredulidade, de dúvida, é que ofende a Deus. E não a dúvida honesta, sincera, que pelo contrário, ela é estimulada na Bíblia, como eu falei, né? Façam prova de mim, diz o Senhor. Porque raciocine, se Deus não desse evidências de si mesmo, se Deus nos obrigasse a acreditar nele de maneira assim... impositiva, sem nenhuma evidência, qual a diferença de Deus e do ídolo? Por que eu adoro o Deus de Israel e não Baal? Por quê? Baal não deu prova nenhuma que ele é Deus, tá? Mas o Deus de Israel também não deu, tem que aceitar pela fé. Por que eu tenho que aceitar pela fé esse e não o outro? Então, para mim, sim, Deus ele dá provas de si mesmo, ele dá evidências de si mesmo, depois ele convida a fé. E quando ele fala o seguinte, creia e você vai ver coisas maravilhosas, não é o primeiro passo, é porque ele já revelou para você quem ele é. Ele já revelou que todas as pessoas que Jesus curou, você crê? Creio, Senhor. Então vá, que a sua fé te salvou. Aí muitas pessoas falam, pois é, Jesus falou no início para ele crer. Mas calma, quando Jesus falou para ele crer, ele já vinha a Jesus por quê? Porque ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha feito milagres e maravilhas. Então, não foi gratuito. Por que não é que como se você encontrasse alguém na rua agora... exato. Você pode me curar? Não, ele foi até Jesus porque ele já tinha as evidências. O Evangelho de João chama isso de os sinais que Jesus operava, para que saibais que o Filho do Homem tem poder. Por isso até que houve curas à distância, né? Exatamente. Então, as pessoas que vinham é porque já tinham as evidências dadas.